Oi pessoal, tudo bem? Ó, eu resolvi que eu vou gravar umas aulas pra vocês, porque eu percebi que se a gente for ficar à mercê do centro de mídias, a gente vai ficar patinando, porque é muito imprevisível o tema das aulas e eu fico esperando elas acontecerem pra depois disponibilizar conteúdo. Então eu resolvi que eu vou gravar algumas aulas pra vocês. Na última aula presencial que a gente teve, eu trabalhei com vocês o tema a sociologia e o trabalho do sociólogo, que era aquele texto sobre linchamento, e eu expliquei pra vocês que a sociologia tem um método. Eu vou falar então um pouquinho, a gente já falou ao longo desse bimestre, nas aulas presenciais, né? O que é a sociologia, sobre o ser humano ser um ser social, sobre o fato de que nós somos seres sociais, então nós temos uma ciência que é possível que nos estude, e depois como o sociólogo trabalha. Só que agora falta uma coisinha, um complementinho aí pra gente fechar esse bimestre, que é a ideia de como surgiu a sociologia. A sociologia surgiu no século XIX. O primeiro sociólogo, de fato, que nós dizemos que existiu, foi o Émile Durkheim. Sim, ele chama Émile, ele é um homem. É estranho, né? Às vezes a gente acha que não, Émile é menina aqui no Brasil, mas o Durkheim é um homem, um francês, que existiu e que na sua teoria sociológica, ele criou uma coisa que é fundamental, que é o título do primeiro livro dele, que é As Regras do Método Sociológico. Até o Durkheim existir, a gente não tinha a sociologia como uma ciência. O Auguste Comte, que é um pouquinho antes do Durkheim, que começou a fazer alguns escritos no sentido do que viria a ser a sociologia, ainda não tinha o que nós chamamos de método. Quem cria o método sociológico é o Durkheim. E aí, por que é importante, então, reforçar isso? Porque se a sociologia é uma ciência, significa que ela tem um modo de ser feita, que há um método para fazer, que há uma... Lembra que eu falei para vocês o que é um método? É como se fosse uma receitinha, um passo a passo. O olhar sociológico, ele não é da opinião. Nós falamos muito sobre isso. O olhar sociológico, ele segue algumas teorias para ser elaborado. Por isso, ele é científico. A sociologia surgiu quando esse primeiro sujeito criou essas regrinhas, esses métodos, para depois instituir um olhar social para aquela sociedade em que ele vivia. O Durkheim viveu no século XIX, na sociedade pós-revolução industrial. O mundo estava passando por mudanças intensas e o Durkheim percebeu e criou um método que possibilitou que os que vieram depois dele aplicassem para olhar para a sociedade. Ele se baseou nos métodos das ciências naturais. Ele pegou aquilo que as ciências naturais já traziam, deu uma olhada no que ele podia usar ou não e meio que adaptou para ciências sociais. Lembrando que as ciências naturais são aquelas que cuidam do biológico, né? Por exemplo, a biologia, a química, as aulas de ciências que vocês têm no ensino fundamental, são essas que permeiam o campo das ciências naturais. As ciências sociais são as ciências que olham para o funcionamento da sociedade. Então, o Durkheim, ele foi esse cara que pegou os métodos lá das ciências da natureza, trouxe para a sociologia e aplicou. Depois do Durkheim, a gente tem o Marx, né? O famoso Marx, que todo mundo fala mal e ninguém nem sabe o que escreveu. É uma loucura pensar nisso, né? Enfim, esse tal Marx também viveu ali, escreveu sua teoria ali no século XIX, no começo do século XIX, e na sua teoria, o Marx vai tentar analisar, com base nas regras já impostas pelo Durkheim, e que ele também vai desenvolvendo, como a sociedade estava funcionando. Que sociedade era aquela que ele viveu? A sociedade pós-revolução industrial estava muito dividida entre os donos dos meios de produção, os burgueses, que eram os ricos, donos das fábricas, e o proletariado, ou seja, os trabalhadores, aqueles que só tinham a sua mão de obra para vender para poder sobreviver. O Marx cria a sua teoria com base nessa observação da sociedade dividida em duas classes bem marcadas, né? E aí ele vai criar várias teorias que a gente vai estudar no próximo ano. Por fim, tem o Weber, que é o terceiro teórico que compõe esse trio Durkheim, Marx e Weber da sociologia clássica. Esses três nomezinhos precisam ser lembrados e eles estarão descritos aí para vocês, tanto no vídeo quanto na aula que eu vou postar logo após vocês assistirem esse vídeo. Então,
O Weber, ele vem depois do Marx, ele pretende criar uma teoria que complemente a do Marx, tá? O Weber, ele vai estar escrevendo sua teoria meio que para complementar aquilo que o Marx trouxe, que ele acredita que o Marx tem uma teoria insuficiente, e ele vai analisar a mesma sociedade dividida em classes por uma outra perspectiva. O Weber vai olhar a perspectiva de como, por exemplo, a religião influenciaria, e aí quando eu tô falando aqui religião, eu tô falando das religiões protestantes, aquelas que surgem lá com a reforma protestante do Lutero. Ele vai analisar como essas religiões influenciariam no desenvolvimento de um espírito capitalista, né? Ele tem um livro muito famoso que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele vai dizer, olha, o capitalismo se formou, ou seja, esse sistema econômico que se formou pós-revolução industrial está relacionado com a religiosidade presente nos sujeitos dessa sociedade. E as sociedades mais adeptas do protestantismo, que tinham mais protestantes, teriam desenvolvido seu capitalismo primeiramente com base em algumas sacadas que a religião protestante traria. Tá? Então, ele vai ter um outro olhar, ele também vai falar sobre a burocracia que organiza a sociedade, ele vai ter um olhar um pouco diferente, um pouco não, né, até bastante diferente do que o Marx para dizer como a sociedade se divide, como as classes sociais se dividem. Tanto que a teoria de classes do Weber e a teoria de classes do Marx são diferentes, e a gente vai falar disso lá na frente ainda esse ano. O que eu preciso que vocês lembrem aqui, esses 3 clássicozinhos da sociologia, como ela surgiu, em que contexto e as mudanças que estavam acontecendo naquela sociedade. Lembrando que a sociedade pós-revolução industrial era uma sociedade que tinha se tornado urbana fazia pouco tempo, uma sociedade em que as cidades estavam sendo ocupadas sem uma organização prévia, as pessoas simplesmente precisaram sair do campo e foram se aglomerando nas cidades. Essa revolução industrial começa lá na Europa, né, na Inglaterra, e depois ela se estende pela Europa toda, e esses teóricos estão vendo o mundo se transformar perante seus olhos, e eles estão tentando criar uma ciência que entenda as transformações desse mundo. É basicamente isso, essa aula, galera. Façam os exercícios com atenção, aproveitem, reassistam a aula quantas vezes quiserem, e se quiserem passar essa aula para algum colega que precisa de ajuda, estejam à vontade também. Falou, galera, até mais!